agora, então. Boa noite a todos e todas. Obrigada pela participação dos professores Francisco Gilberto Matias, que está conosco como membro externo a essa banca, e o professor Robson Fernando, que é o membro interno, também coordenador local do Polo. Hoje a gente e a professora Roberta Almeida, que sou eu como orientadora e também é membro como orientadora dessa banca. A gente começa nossas apresentações esse dia 17 de janeiro, às 19 horas, com a aluna Luciene Gomes da Silva Ferreira, que vai apresentar o seu Padlet, que já está na tela, né? Aí eu peço a todos os participantes que puderem deixar os seus áudios e vídeos desligados para facilitar a conexão e a gente ter um tempo, né, melhor de aproveitamento. Luciene, você tem até 10 minutos a partir de agora para a sua apresentação, e aí a banca um de nós vai fazer as ponderações a respeito do seu trabalho. Eu não sei quem a gente vai começar, né, mas eu queria sugerir que fosse o professor Francisco Gilberto, que é o nosso membro externo. Alguma objeção, professor Robson? Não? Então, uma objeção, pode ser. Francisco, e aí depois na sequência o professor Robson. E aí, como eu sou orientadora, eu já fiz as minhas colocações, vocês podem alternar, e quando eu tiver alguma colocação, eu posso fazer, porque eu já fiz as orientações individuais e já fiz colocações com eles também nos trabalhos. Então, tá bem? Eu fico muito à vontade em estar, né, sendo avaliada juntamente com os meus alunos, a começar pela Luciene e pelo nosso trabalho desenvolvido durante esse tempo, e certamente a gente vai ter muito aproveitamento dos professores Francisco e Robson para complementar o nosso trabalho. Então, muito obrigada a presença de vocês, e pode começar, Luciene. Eu que agradeço. E bom trabalho. Obrigada. Boa noite a todos. De maneira sucinta, primeiramente, eu gostaria de agradecer a coordenação do curso de especialização em docência profissional e tecnológica do Instituto Federal do Espírito Santo, né? Tanto a coordenação, a professora Larissa Antonioto, como a própria Roberta, representando aqui o Instituto, e os demais da banca. Para mim é um privilégio também, foi me dado o protagonismo por iniciar a minha turma 6, do Polo de São Paulo, capital, né, Centro Paula Souza. E no meu Padlet, como defesa do trabalho final de curso, aqui no primeiro quadro, gostaria que vocês pudessem atentar, foi descrito a tabela de atividades, a matriz de autoanálise do curso e também o próprio plano de intervenção pedagógica no curso escolhido técnico em secretaria escolar. Foi muito bom porque pôde dar um panorama geral de todo o conteúdo do curso durante todo o ano. E, em sequência, o segundo quadro do Padlet mostra já a proposta de intervenção na íntegra, tanto com a temática, relações interpessoais sobre o viés da construção coletiva na educação especial, uma proposta de intervenção para os surdos, com os surdos, no sentido de que tanto é para o público que vai ser assistido, como para o profissional surdo técnico em secretaria escolar. Pode parecer até mesmo um pouco paradoxal ou destoante da EPT, por ser uma educação especial na íntegra, mas, na realidade, o objetivo é o contrário. O objetivo é fazer com que esse profissional da educação profissional e tecnológica, do técnico em secretaria escolar, possa melhorar o seu atendimento e o seu profissionalismo, até mesmo dando uma assessoria melhor ao público, que necessita dessa assessoria, que é o público da comunidade surda. E em relação ao próprio curso técnico em secretaria escolar, a importância dele eu posso descrever sucintamente, só em alguns trechos que eu vou mostrar aqui para vocês, da importância deste curso, principalmente aqui onde eu resido, no estado de Minas Gerais. Eu vou compartilhar com vocês. Minas Gerais sai na frente e cria o primeiro curso técnico de secretaria escolar. O objetivo do curso é preparar e formar profissionais para atuar em instituição de ensino. Estes profissionais vão estar qualificados para atender pais, alunos e o corpo docente. O curso conta com professores capacitados e experientes para oferecer uma formação de qualidade.
passamos a legislações educacionais vigentes e de vigências anteriores aos alunos, discutimos e, à luz da legislação, a gente põe uma praticidade nisso aí. É importante a gente ressaltar que, por ser um curso pioneiro em Minas Gerais, o técnico em secretaria escolar, ele demonstra que está à frente, no sentido de levar esses alunos para o mercado com uma preparação adequada. E a percepção que nós temos atualmente é que o mercado não tem esse profissional qualificado e que toda escola necessita de um secretário para poder ter a sua existência. Então, como abordado no vídeo, toda instituição de ensino necessita desse profissional. E, por isso mesmo, foram elencadas aqui nesse segundo quadro, Padlet, a descrição da atividade elaborada com os alunos. Em consonância com o ensino híbrido, foi proposto, primeiramente, uma sala de aula invertida sobre a temática, né, da Libras, da Língua Brasileira de Sinais. Em sequência, foi proposto uma atividade desplugada para que eles pudessem fazer pôsteres, cartazes da temática Libras e do assunto que mais interessou ao aluno. E, em sequência, finalmente, foi proposta uma atividade de extensão mesmo, para que eles pudessem, com os conhecimentos adquiridos, com as discussões na sala, da temática da sala de aula, pudesse externar para o público externo o que aprenderam. E, dando continuidade, as considerações finais são descritas nesses dois últimos quadros do Padlet. Essas considerações foram baseadas nas perguntas pertinentes propostas pela própria coordenação. Perguntas como: o que houve de novidade em relação aos saberes e fazeres apresentados ao longo do curso? Muitas novidades, principalmente com relação a metodologias ativas e de acessibilidade, tecnologias assistivas como o HandTalk, o Fala Libras, que foi incorporado, inclusive, na proposta pedagógica. Os saberes desenvolvidos têm aderência à formação para a educação profissional? Efetivamente. Tem de vista que impulsionaram tanto o uso das ferramentas, o próprio Padlet, que nós estamos usando aqui, né, fundamentais para a formação profissional. As dificuldades que eu tive ao longo do curso foram inerentes à rotina de horários rígidos de trabalho e também alguns eventuais imprevistos na plataforma Moodle. Os saberes que eu preciso aprimorar para melhorar e desempenhar as funções docentes na educação profissional e tecnológica certamente são os saberes condizentes à aplicabilidade dos recursos educacionais abertos, utilizando uma linguagem dialógica e estratégia de ensino com metodologias ativas. Nesse sentido, que contemple todo o meu perfil de alunos, inclusive o perfil de alunos surdos. Outras experiências ou competências adquiridas por meio de outras formações ou atividades que tenham envolvimento com essa formação, eu gostaria de inserir, obviamente, o fomento à aprendizagem, pelo menos básica, da Libras, com incentivo não só da acessibilidade, da inclusão, que isso já é recorrente, mas também para que o docente possa superar as baixas expectativas de aprendizagem em relação a esse perfil de alunos. E, finalmente, a reflexão geral sobre o perfil, a minha motivação no universo empolgante do campo de estudo da educação profissional, que eu pretendo ler na íntegra para vocês. A reflexão que trago é de imensa gratidão pela oportunidade de desenvolver competências no campo de estudo da educação profissional e tecnológica, a despeito da incipiência na carreira docente e do etarismo, infelizmente, impedimentos imperados em algumas instituições de ensino. E, neste aspecto, com humildade, poder mudar a realidade do público jovem, adulto, ao qual pretendo assistir. Considero
um privilégio poder ter tido esta oportunidade e ter adquirido um desempenho satisfatório para a futura atuação, além de proporcionar o desenvolvimento da acessibilidade e inclusão nos educandos. Concluo com o pensamento da professora Thaís Frota, que menciona: seu lugar não está pronto para receber todas as pessoas, então o lugar é deficiente. Muito obrigada. Parabéns, Luciene, você cumpriu aí com um propósito dentro do tempo que a gente esperava. Eu vou passar a palavra ao professor Francisco, que pode ficar à vontade para as suas considerações. Nós não lhe ouvimos. Pronto. Consegue ouvir agora? Sim. Primeiramente, parabéns pela apresentação do seu trabalho. E eu gostaria de entender o seguinte, o porquê desse tema que você escolheu e qual a maior dificuldade que você encontrou na elaboração desse trabalho? A escolha desse tema foi intencional, porque o curso técnico em secretaria escolar é um curso aqui no meu estado muito exigido, e conforme o vídeo proposto e divulgado para vocês, existe uma carência desse profissional. Agora, nesse aspecto, tem uma disciplina sobre relações interpessoais, e essas relações interpessoais englobam qualquer perfil de aluno ou profissional. E há uma real necessidade de assessoria do público, da comunidade surda, principalmente dentro da instituição de ensino. Então, o profissional técnico, tendo essa melhoria no atendimento pelo próprio curso, né? E o próprio aluno surdo, tendo também a acessibilidade, seja por meio de tecnologias assistivas, seja pela própria Libras, né, a aprendizagem da Libras, com certeza vai melhorar muito a educação profissional e tecnológica no âmbito deste curso. E a dificuldade maior que você encontrou na elaboração do trabalho, qual que foi? Foi exatamente a questão das metodologias ativas, do recurso de usá-las, né? Porque, de uma certa forma, eu me considero incipiente, a Roberta sabe, e utilizar essas metodologias ativas na própria proposta de intervenção, né? Foi um desafio, mas, para mim, prazeroso, porque faz parte da formação. Sim, perfeito. Estou satisfeito, eu passo a palavra para o professor Robson, caso ele queira fazer alguma complementação. Professor Gilberto, só um instante, o senhor poderia acessar a ficha de avaliação dela lá no nosso Drive, enquanto isso? Professor Robson, o senhor quer fazer alguma consideração? Não, acho que a gente pode já se reunir e finalizar. Sim, eu vou aguardar, então, a ficha de avaliação do professor Francisco. A minha você já viu, né? Já vi. Enquanto isso, eu quero parabenizar a Luciene mais uma vez por todo o percurso no nosso curso, pelas orientações, pela troca, pelo compartilhamento tão gostoso que a gente teve. Eu acho que você cresceu muito no curso, você já era uma profissional muito bacana, uma educadora muito bacana, isso ficou demonstrado durante toda a sua participação. Que isso, não, verdade, você realmente se dedicou, e a gente fica muito feliz, né, professor Robson, em ver que o curso foi, assim, cumpriu o teu papel, em especial quando a gente vê um tema tão caro a nós. Sim, e eu gostei muito da tua resposta. É importantíssima as suas palavras diante do envolvimento, né? E eu que participei das encontros presenciais, o quanto que isso foi importante também para eles, né? Desse processo. Muito aqui que ela falou estava dentro das nossas atividades presenciais. Verdade. Então, realmente gratidão pela participação e porque a gente está formando mais um profissional, mais um colega de trabalho, que é isso que é importante também.
E, na verdade, a Luciene fala uma coisa, quando ela foi perguntada pelo prof. Francisco qual é a dificuldade que ela teve, eu pensei assim, a coisa mais difícil dentro da proposta de intervenção dela é aliar inclusão e metodologia ativa. É muito difícil isso, na prática e na teoria. E, assim, o gostoso é ver que o trabalho dela não foi uma proposta de intervenção, é uma proposta que se quer aplicar. Então, parabéns mesmo, Luciene. Eu vou aguardar aqui, então, a ficha de avaliação para lhe passar a sua consideração a respeito da sua avaliação, tá? Só um minuto. Professor Francisco, o senhor está com alguma dificuldade em encontrar o arquivo? Eu vou colocar aqui o link. O arquivo de avaliação dela, da sua avaliação dela. Não sei se está com alguma dificuldade. Luciene, qual é o título do seu trabalho? O título. A temática do tema da aula mesmo, relações interpessoais sob o viés da construção coletiva na educação especial, uma proposta de intervenção para com os surdos. O professor Francisco já acessou lá. Eu vou aguardar um minutinho. Luciene, então, a banca considerou seu trabalho apto, você está aprovada e a sua pontuação foi 25 pontos, tá bom? Muito que é a pontuação obrigada. máxima. Parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão a todos. Aí a gente quer convidar agora a aluna Andresa Tatiana da Silva, que é a próxima a que vai participar aqui da apresentação. Se puder abrir seu vídeo e seu áudio também, Andresa, para a gente colocar você como apresentadora e te orientar. Ei, querida, tudo bem? Você consegue colocar para a gente aqui o link do seu Padlet? Tá, só um minutinho. Boa noite. Eu coloco aqui nas mensagens, né? Eu não estou te ouvindo. Desculpa. Abre o seu Padlet no computador. Certo. Você vai vir aqui agora nesse link, uma bolinha aqui embaixo, e vai nesse retângulo, conforme a gente fez a orientação. Nesse retângulo, você vai colocar uma setinha para cima. Eu não estou autorizada. Tá, agora você está. É que a hora que você olhou antes, você não estava apresentadora ainda. Agora você está. É porque a colega que estava. Aí você vai pegar esse retângulo e vai colocar compartilhar uma guia do Chrome, porque ele vai estar aberto aí, você vai compartilhar a guia.
Conseguiu? Consegui. Então, o senhor estava editando lá, eu achei que o senhor já tinha finalizado, tá bem? Tá certo? Agora a gente está visualizando. Tá bom. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Andresa, pela oportunidade de estarmos aqui agora na sua banca, que está sendo composta pelo membro externo, o professor Francisco Gilberto, uma pessoa muito querida que tem compartilhado conosco as suas impressões a respeito dos nossos trabalhos, o professor membro interno, coordenador local, o professor Robson Fernando, e a mim, né, que foi sua orientadora, a professora Roberta Almeida. Essa nossa sessão está sendo gravada. E eu queria fazer um print, se você não se incomodar, para a gente arquivar essa apresentação. Tudo bem. Feito. E aí você já está com a palavra, fica à vontade. Quem vai te apresentar as considerações vai ser o professor Robson Fernando, tá bem? Ao final da sua apresentação, de até 10 minutos. Fica à vontade, o tempo é seu. Obrigada. Boa noite aos colegas e aos membros aqui da banca. Eu sou a Andresa. Eu cheguei até esse curso através de um e-mail recebido pelo e-mail da ETEC. Eu trabalho como professora na ETEC Pedro Ferreira Alves, que fica aqui em Mojimirim, no interior de São Paulo, e foi uma oportunidade muito importante para mim, porque eu tenho trabalhado na sala de aula há quase 2 décadas, e embora a experiência do dia a dia seja importante, quanto mais formações a gente recebe para trabalhar no ensino profissional, no ensino técnico, mais capaz a gente fica de transmitir essas orientações e também de aprender com esses alunos que trabalham conosco no nosso dia a dia, né? Então, eu tenho que agradecer a vocês 3, né, membros da banca, a professora Roberta, que nos acompanhou online, e ao professor Robson, que nos acompanhou lá nos encontros presenciais. Eu agradeço muito. Bom, a proposta de intervenção pedagógica foi desenvolvida de acordo com as orientações recebidas, e o curso, né, é o curso que eu já trabalho, que é o curso de habilitação profissional de técnico em administração, que é integrado ao ensino médio. A disciplina que eu trabalho é a disciplina de legislação empresarial, que fica alocada no 2º ano desse curso, né? Então, o aluno, quando vai para o ensino médio integrado, no 2º ano, ele tem essa disciplina. E ele aprende muitos tipos de normas e legislações que são atinentes ao trabalho empresarial, ao trabalho administrativo. Quando a gente chega na disciplina, no tema que trata do direito do consumidor, a gente busca formas de vincular a realidade diária desses alunos à disciplina, porque a leitura da legislação, ela pode ser um pouco enfadonha e impede que o aluno capte corretamente aquilo que a legislação propõe. Então, a forma de intervenção que a gente encontrou foi de fazer um trabalho sobre o direito do consumidor relacionado ao consumo de alimentos, né? Então, como vocês podem ver aqui nessa primeira apresentação da escola, da disciplina, e aqui na segunda tela do Padlet, a gente vai ter a explicação da intervenção. Então, nessa explicação, o objetivo seria aprofundar os conhecimentos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor para os alunos, mais focado na oferta de gêneros alimentícios. E aí que o aluno entenda quais são as responsabilidades do fornecedor, que ele consiga encontrar informações e instruções nas embalagens desses alimentos, que ele consiga discernir e verificar as questões de acessibilidade. Qualquer consumidor consegue entender o que tem numa embalagem, isso está correto, isso está certo. E quando a gente apresenta essa proposta, tem que ser uma aula muito dialogada, para que os alunos dessa turma consigam falar das suas próprias experiências, né? Então, quando a gente abre essa janela de diálogo, você começa a receber as experiências dos alunos. Então, alguns que vão falar das dificuldades sobre a compreensão
dos ingredientes, outros que têm pessoas com alergias alimentares, outros que têm uma situação que já aconteceu na sua vida particular. Então, essa primeira apresentação da intervenção, ela é muito rica, ela é muito importante, porque abre realmente esse diálogo para que o professor, né, que vai trabalhar com essa intervenção, consiga entender onde ele pode trabalhar. Aí, para tornar mais científico essa intervenção, a gente pode trazer algumas normas além do Código de Defesa do Consumidor. Então, existe esse vídeo que está no YouTube, que vai explicar sobre a ISO 22000. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Ela explica sobre todas as regras da ISO 22000, como... A mamãe está apresentando agora, tem um vídeo ligado, deixa a mamãe apresentar, tá bom? Desculpa, gente. Então, aí esse vídeo, ele vai explicar essa ISO, que não é uma norma legislativa, mas ela é uma norma técnica, ela é uma resolução internacional, que aponta para os alunos a importância de obedecer essas regras. Aí tem uma outra aula, né, em que os alunos vão para casa, eles pensam sobre esses assuntos, e aí a gente começa a apresentar para os alunos situações em que a legislação vai ser o caminho para que esses consumidores consigam validar seus direitos. Por exemplo, num caso de alergia alimentar, quem é que pode ser responsabilizado? Aí, aqui dentro do Padlet, a gente consegue verificar nessa aula, apresentar para os alunos algumas notícias de jornal, alguns artigos científicos, sobre quem é que pode ser responsabilizado quando um consumidor consome um alimento adquirido num fornecedor comum, por exemplo, um supermercado, uma padaria, e ele tem a alergia. Quem é que vai se responsabilizar pelos danos causados por essa alergia neste consumidor? Então, como vocês podem perceber, a gente estabelece uma série de questionamentos para que esses alunos venham trazendo suas experiências e seus comentários, dizendo se eles concordam, se eles não concordam. Na sequência, né, levando aí uma sugestão da professora Roberta numa aula de orientação, fazer uma visita acadêmica com os alunos dessa turma num supermercado. Lá perto da ETEC em Mojimirim, a gente tem esse supermercado Ponto Novo, que dá para ser acessado pela turma, inclusive caminhando pela via pública, de levar essa turma ao supermercado, dividi-los em equipes, para que eles possam conseguir fazer um levantamento, né, de regras, de embalagens, de informações, o que eles conseguem coletar que esses fornecedores fornecem para cada alimento que eles pesquisarem ou para cada produto que eles pesquisarem dentro do supermercado. Então, eles podem ver questões sobre alertas de perigos de alergia, alertas sobre conteúdo, sobre ingredientes que tem, sobre validade, entre outras coisas que são mais comuns no dia a dia. Feita essa coleta, né, essa pesquisa de campo, esses alunos, eles podem até, num trabalho interdisciplinar com o professor de matemática, estatística, a gente formular uma matriz com esses dados para a gente entender quais marcas têm mais preocupação, quais estão obedecendo à legislação, para que os alunos consigam encontrar outras legislações relacionadas à questão da segurança alimentar, além do Código de Defesa do Consumidor. Feita essa coleta, há um trabalho que vai fazer toda a análise dos dados coletados, desenvolver esses resultados, e a finalização, né, da intervenção é a apresentação do resultado da pesquisa. Então, a apresentação das equipes, dos resultados das pesquisas de campo e fazer a relação entre esses resultados e as legislações que foram consultadas. Então, a gente vê
que no dia a dia há uma obediência, uma observância às legislações, às normas técnicas? Sim, não há. Em que medida há um respeito, em que medida não há, o que pode ser melhorado, né? E para o desenvolvimento dessa intervenção, os recursos necessários são os recursos básicos que a gente já dispõe lá na ETEC, né? Então, uma sala com os equipamentos de mídia, os computadores, os laboratórios, contar com o auxílio da coordenação para enviar um ofício para o supermercado, para que autorize esse projeto de campo, né? A autorização dos pais para que os filhos possam, então, fazer essa caminhada até a loja, até o comércio. Então, nessa sequência, né, que a gente vai desenvolvendo essa atividade. A atividade seria realizada no período de aulas, que é o período matutino, e lá no começo, no dia que a gente apresenta para os alunos a intervenção, a gente já apresenta a rúbrica de avaliação, que foi um modelo que eu aprendi no curso, né? Porque o aluno ele vai conseguir entender que se ele atingir determinada nível de coleta ou de conhecimento sobre determinada legislação, conforme vai ser a nota dele. Não é um mistério para o aluno, e isso é muito legal, porque cria uma sensação de confiança do aluno na execução do seu trabalho, e quanto mais ele se dedica, mais resultado ele vai obter. E quais seriam esses resultados, né? Então, o primeiro resultado esperado é que os alunos consigam fazer uma coleta de dados consistente e consigam desenvolver uma matriz de comparativa, qualitativamente, desses dados coletados, principalmente qualitativamente ou quantitativamente. O segundo resultado esperado é que esses alunos consigam fazer inferências entre os dados coletados e as resoluções técnicas, portarias e legislações. E o terceiro resultado esperado é que ele consiga apresentar isso num seminário com segurança, com alegria, com interatividade, que ele se sinta bem apresentando os resultados dessa pesquisa. E que o quarto resultado esperado é que durante toda essa jornada de intervenção pedagógica, a gente tem um diálogo muito legal com esses alunos, colhendo deles falas, alertas sobre o consumo, e que ele entenda que o direito do consumidor não é uma coisa que fica só lá no fórum, né? É uma coisa que permeia o dia a dia. E aí a gente finalizaria a nossa intervenção. E para finalizar, eu quero muito agradecer essa oportunidade, né, a todos os envolvidos, ao IFES, né, de Colatina, todos os professores, coordenadores, o Fernando e o Robson, que a gente via lá em São Paulo, a professora Roberta, que a gente via online, meus amigos da turma 6, e principalmente os amigos que a gente formou na primeira equipe, lá na primeira atividade, ainda lá no mês de maio, né? Então, que me acompanharam nas atividades. Alguns já conseguiram chegar até a final, outros pararam pelo caminho, mas foi muito importante essa atividade na minha carreira docente. Eu agradeço muito vocês. Muito obrigada. Parabéns, Andresa, você estava dentro do tempo, e eu quero pedir ao professor Robson para fazer as considerações que achar pertinente. Eu queria saber da Andresa como que ela conseguiu fazer esse link, né? Como que foi o preparo para ela conseguir fazer esse link entre as legislações de segurança alimentar e o Código de Defesa do Consumidor, né? Como que surgiu essa ideia? Sim, quando a gente está trabalhando o Código de Defesa do Consumidor com esses aluninhos do ensino médio, né, integrado ao curso de administração, a gente começa apresentando o que é o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor ou prestador de serviço e a relação de consumo, que é o grande tripé, né, da relação consumerista no Brasil e acredito que no mundo. E quando a gente descreve quem é o consumidor, é muito fácil, porque o aluno entende que o consumidor é aquele que consome, é aquele que compra, é aquele que ganha de presente, mas é ele que utiliza ou que recebe o serviço comprado. Quando a gente explica, né, quem é o fornecedor,
Aí você tem várias fases, porque o fornecedor ele é múltiplo. Ele não é apenas o supermercado, ele é o supermercado, ele é o fabricante, ele é o produtor rural. Então, é uma cadeia muito grande que forma essa entidade considerada como fornecedor pela legislação. E aí, quando a gente vai para o supermercado e eu compro, por exemplo, um pacote de arroz, eu consigo informações, inclusive, da qual localidade em que aquele arroz foi beneficiado. Em algumas embalagens, há, inclusive, informação de onde ele foi plantado, né? Não só onde ele foi embalado. E isso tudo vai proporcionar para esse aluno uma visualização, né? mais uma capacidade de entender melhor essa cadeia de fornecedores e entender quem é que poderia se responsabilizar no caso de um dano. Se seriam todos, se seriam apenas aqueles que provocaram o dano. Então, em razão dessa necessidade, é que encontrei essa forma de vincular a segurança alimentar ao direito do consumidor. Perfeito. Andressa, quero agradecer a participação nesse curso, tá? Pelo seu empenho, né? Pelo esforço. Principalmente, eu sempre vou enfatizar a questão dos encontros presenciais, porque para vocês sim, um envolvimento que é importante, mas que também causa um desgaste, a gente sabe disso, né? Mas a gente sabe que também vocês gostam bastante, então... eu quero agradecer que vocês tenham vindo, participado, foi uma turma bem ativa, né, que conseguiu desenvolver bastante coisa com a gente aqui, inclusive apresentando o que está aqui hoje, que é muito do que a gente trabalhou dentro desse processo, tá bom? As minhas notas já foram finalizadas, tá, Roberto? Obrigada. Só um instante, tá? Já vou falar para você a sua nota. Andresa, então a gente encerra a sua sessão de apresentação. A sua nota foi 23, parabéns. Obrigada. E a gente agora se despede, muito grato de que você conseguiu aí a incumbência de se apresentar, de apresentar um plano de intervenção, conforme o que a gente conversou. Você foi muito ativa no curso, você foi muito produtiva, você apresentou aquilo que a gente conversou tanto. Esse projeto de intervenção foi realmente muito querido por você, muito trabalhado, muito dedicado. Parabéns, querido, por todo o curso, todo o percurso e pela culminância dele nesse momento, tá? Você está aprovado. Vou complementar. Andressa, parabéns, tá? Pela apresentação do trabalho, pela escolha do tema. Obrigada. Realmente não é fácil trabalhar o Código de Defesa do Consumidor, até mesmo pelos termos jurídicos que são utilizados. E assim, você apresentou de uma forma tão leve o trabalho e realmente parabéns pela metodologia, pela organização também que você teve na elaboração do seu trabalho. E realmente foi um excelente projeto. Muito obrigada, gente. Parabéns. Muito obrigada a todos. Foi muito gostoso trabalhar com vocês esse ano. Muito obrigada. Tchau, minha querida. Tchau, tchau. Agora eu peço ao Weber para que ele habilite a câmera dele e também o vídeo. Ele já é o apresentador, já pode colocar para nós aqui a apresentação para darmos sequência. E aí a gente vai novamente dar os cumprimentos, porque o Weber acabou de entrar. Por favor, querido. Boa noite, professora, professores, colegas. Está me ouvindo, professora? Sim. Lhe peço que compartilhe aqui o seu Padlet para que a gente possa começar sim. as atividades. Um momentinho, por favor. Está aparecendo, professora? Sim. Então, Weber, boa noite. Boa noite. A sua banca está composta aqui pelo professor querido aqui, membro externo, professor Francisco Gilberto Matias, o professor membro interno, também nosso coordenador local, tão querido por vocês, professor Robson Fernando, e por mim, sou sua orientadora, professora Roberta Almeida. Nessa noite, agora às 19h40, a gente vai começar a sua apresentação. Você tem aí até 10 minutos e depois você vai ser interpelado em relação
ao seu trabalho, alguma consideração pelo professor Francisco Gilberto. Estamos fazendo de forma alternada para que a gente cumpra aí o cronograma que a gente se dispôs. A gente vai fechar o áudio e o vídeo, e qualquer dúvida você fica à vontade aí, se precisar de alguma coisa. Eu estou aqui, tá? Obrigada. Nada, eu que agradeço, professora. Vou iniciar aqui. Boa noite, professores e colegas. Meu nome é Eber Santos, vou apresentar aqui para vocês, então, o meu plano de intervenção pedagógica. Eu escolhi um curso do catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia, do MEC, que é o curso superior em eventos. O motivo da escolha é porque ele é ofertado na unidade onde eu trabalho, que é uma FATEC, né, aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, da cidade de Cruzeiro. A disciplina que eu escolhi é uma disciplina que eu já atuo há algum tempo, que é empreendedorismo em eventos. Evidentemente que o nosso curso ele está pautado, né, está construído por meio de um projeto, um plano pedagógico, né, um PPC, que contém várias competências profissionais e emocionais. Eu selecionei algumas aqui, né, para trazer para vocês, que dentre as competências temos identificar as tipologias de eventos, desenvolver a organização logística de eventos, implementar inovação e criatividade, administrar o trabalho colaborativo, de modo que todos tenham a mesma oportunidade, atuar de forma autônoma também. Então, esse de forma autônoma, a gente já percebe aí que pressupõe-se que o professor vai ter de trabalhar com as metodologias ativas, né? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, baseado, então, nessa proposta, nessas competências, eu elaborei a seguinte proposta: o planejamento de uma feira de empreendedorismo. Então, é a proposta de organização e o planejamento de um evento. De antemão, já digo que é uma proposta inclusiva, porque os alunos, dentro do processo de planejamento, terão de pensar em ações inclusivas, como, por exemplo, em ter um TIUSP lá no dia do evento, para atender a todas as pessoas que, porventura, precisem, uma comunicação anterior ao evento em braille e também em libras. Teremos também toda uma ambientação física favorável para atender as pessoas com deficiência, entendendo as múltiplas, né, os múltiplos tipos, né, que nós temos. Então, o objetivo, na verdade, do projeto é proporcionar aos alunos a oportunidade de praxis e compartilhamento de saberes e fazeres inerentes à organização e planejamento de um evento, pensando sempre numa transdisciplinaridade, desculpe. Esse projeto, esse trabalho, esse plano, ele se enquadra dentro de um projeto de pesquisa e extensão, de ensino, pesquisa e extensão, pensando aí na transposição didática, porque ele, né, integra conhecimentos dos alunos, são os alunos de 6º semestre, então tudo que eles aprenderam durante 3 anos vai ser utilizado nesse projeto. É um projeto de pesquisa, porque eles são incentivados à pesquisa e, de repente, a apresentação desse projeto futuramente em eventos acadêmicos internos ou até externos, e também a extensão. A extensão no sentido de que esse plano de intervenção, ele parte de uma questão-problema da sociedade, né? A questão principal, a situação-problema. Nós temos vários empreendedores na região, pequenos empreendedores, que não têm a oportunidade de expor os seus produtos, de expor os seus serviços em um único evento. Então, nós atendemos essa demanda, organizando esse evento, e também eles não têm a oportunidade de estar junto a mentores, né? A pessoas que são expertas no mercado e que podem trazer algumas mentorias para esses empreendedores. Bom, a partir daí, então, eu pensei nas etapas pedagógicas do processo, né? Então, qual será a didática, né, que eu vou aplicar com esses alunos? Então, tem uma apresentação primeira, que é a apresentação do situação-problema, lembrando que o projeto vai ser desenvolvido em 6 meses. As minhas aulas são às sextas-feiras, né? As 4 aulas às sextas-feiras, são 20 semanas de aula. Então, todo o projeto será, o cronograma será dividido em todo esse processo. Então, eu vou dividir a classe de 20 alunos em núcleos de trabalho para facilitar o desenvolvimento e a orientação.
O planejamento dessas atividades vão ser feitas em sala de aula, ora em laboratórios de informática. A apresentação, né, terão momentos de entregas parciais para que eu possa acompanhar e os alunos também vão trocar entre si as informações. E vai ter a execução do evento e a avaliação e feedback. Lembrando que a execução do evento é apenas uma consequência. Me interessa aqui é a organização, o planejamento, o processo, e não exatamente o produto. Bom, esses núcleos de trabalho, eu pensei em dividi-los e integrá-los, né? Porque, embora eu divida a sala, particione a sala em equipes, é importante lembrar que todos têm o mesmo objetivo, que é a finalização de um projeto, a essência de um projeto, né? O começo, o meio e o fim. Então, esses grupos, por consequência, estarão interconectados, né? Então, o grupo do marketing vai precisar de informações da logística, a logística vai precisar de informações do financeiro e assim por diante. Então, um depende do outro e um projeto, um núcleo interfere no outro, né? Porque o aluno que está na estação, por exemplo, de decoração e ambientação, vai receber informações da logística e vai poder opinar. Então, todos opinam, todos trabalham com informações e todos se sentem parte do projeto, né? Essa é a intenção. Esse acompanhamento do trabalho será feito por meio da ferramenta Trello, né? Que é uma ferramenta propícia, adequada para acompanhamento de tarefas. Os alunos serão orientados a usá-la. Com relação às metodologias, utilizarei as metodologias ativas, como já previsto lá, né, já indicado nas competências iniciais do PPC. A aprendizagem baseada em equipe, evidentemente, são grupos de 5 alunos que irão trabalhar, 4 grupos, né, de 5 alunos. Nós teremos também aprendizagem baseada em projeto, né, o próprio projeto já indica isso, né, e também a rotação por estações, justamente por conta de que todos participarão de todo o processo. Então, todos conhecerão os pequenos, digamos assim, os microplanos, né, que serão elaborados de decoração, de ambientação, de financeiro, de captação de recursos, etc. Bom, para o desenvolvimento desse projeto, eu usei uma base teórica que no trabalho escrito está, modéstia à parte, bem articulada, no sentido de trazer conceitos como transposição didática, sobre contrato didático, sobre que a gente, né, que eu vou fazer isso com eles em sala de aula, faz parte de uma das etapas. Vou falar sobre educação, né, trouxe conceitos da educação inclusiva, sobre dinâmicas, né, que podem ser aplicadas em salas de aula, as próprias metodologias ativas. E com relação à avaliação, vai ser uma avaliação formativa, né? Então, durante todo o processo, os alunos serão sempre avaliados e orientados a melhorarem, né, aqueles que precisem, os seus desempenhos. E essa avaliação, ela será feita por meio das rubricas, né? Porque a gente acredita que as rubricas são uma ferramenta importante para a avaliação, principalmente nesse sentido da formativa, com os seus descritores, com os seus critérios, e também nós teremos autoavaliação, tanto individual, né, o aluno se autoavaliando enquanto integrante desse processo colaborativo, quanto entre pares. Então, o aluno A vai avaliar o aluno B e vice-versa, porque eu acho importante essa consciência dos alunos que o projeto é de todos e que ele tem um comprometimento, né? Bom, a partir disso, eu espero, né, que os resultados, os alunos, ao final de todo esse processo, tenham adquirido, tenham aprimorado, né, no caso, bem mais aprimoramento mesmo, das competências lá iniciais do PPC. E sempre com essa proposta de um trabalho colaborativo e inclusivo, né? Bom, sobre as considerações finais, são mais relativas à minha atuação no curso, meu aprendizado sobre a epistemologia da EPT, o aprimoramento da didática, as transposições didáticas, o aperfeiçoamento nas tecnologias educacionais, o meu conhecimento sobre educação inclusiva foi um ponto alto desse curso para mim, e a oportunidade de pensar na extensão dentro de um projeto, porque a gente, né, como a gente viu também no material, a gente acaba não pensando, a educação acaba não pensando muito na extensão, né? Isso foi muito legal para mim.
E, por fim, eu quero deixar os meus agradecimentos, né? Primeiro, agradecer ao IFES pela oportunidade. Eu fiquei super feliz quando eu fui sorteado naqueles não sei quantos mil candidatos lá no início. A coordenadora, a professora Larissa, a todos os professores formadores excelentes, a professora Roberta, que, assim, dispensa, né, elogios, porque eu sou muito fã, a gente se deu muito bem durante todo o processo. Muito obrigado, professora. Aos professores Robson e Fernando, que foram muito receptivos, e aos meus colegas Leide e Renê por todo o acolhimento durante o processo. Muito obrigado. Professora, interrompo o compartilhamento para eu poder vê-los? Fique à vontade, querido. Olha, você foi preciso no tempo. Eu te agradeço de antemão, porque você e todos os seus colegas são pessoas muito queridas, mas a gente, de fato, a gente trocou muita figurinha boa, né? Eu vou passar a palavra para o professor Francisco aqui, para que ele possa fazer as considerações a respeito do seu trabalho. Tá bom, muito obrigado. Boa noite, Heber. Tudo bom? Tudo, e você, como vai? Tudo ótimo. Primeiramente, parabéns aí pela clareza na exposição das ideias referente ao seu trabalho. Me esclarece uma dúvida. Sempre quando você, assim, resolve trabalhar com projeto em sala de aula, com uma determinada turma, com um grupo de alunos, às vezes você encontra uma certa resistência, né? Às vezes tem aluno que não gosta de trabalhar com projeto. Como despertar o interesse desse aluno a aceitar essa proposta de desenvolver um determinado projeto e um componente curricular? Como motivar esse aluno a participar do projeto, a interagir, a comprar essa ideia, né? Entendi. A ideia seria a organização de uma feira, não é isso? Uma feira do empreendedor? Isso, uma feira do empreendedor. Bom, eu acredito, assim, no caso dos alunos de eventos, porque, assim, meus alunos do curso de eventos, eles chegam querendo colocar a mão na massa, né? Então, assim, eles vão fazer um curso de eventos, mas eles querem fazer eventos, eles querem participar do processo e tal. E alguns realmente chegam com essa ideia mais individual, né, de trabalhar individual. Tem gente que não gosta de trabalhar em grupos, Sim. né? Então, como bem você colocou. Então, esse processo inicial, né, de dizer para os alunos assim, o quão importante é essa aprendizagem, né, mostrar para eles que o trabalho por meio de projetos, o trabalho colaborativo é uma aprendizagem significativa para eles, né, eu acho que isso é bem importante. E uma dos pontos altos que eu acho que seria motivador para eles é trazer uma questão da região, né, da cidade, porque os alunos são da própria cidade, e assim, aqui a gente está no interior, então todo mundo conhece todo mundo, eles sabem da realidade, sabem desses empreendedores, sabem que existem muitos. Então a minha fala inicial, motivacional para eles seria nesse sentido: olha, gente, vamos trabalhar em grupo, vocês vão fazer um projeto que vai ser bem visto pela unidade, também pela sociedade. Já pensou vocês reunirem os empreendedores aqui? Olha o quanto de benefício vocês trarão para eles. Então, assim, esse momento de motivação inicial, que inclusive está até bem delineado no nosso material teórico, ele é super importante. Então, eu usaria esses argumentos de quanto eles contribuiriam, que é um projeto real e que vai beneficiar as pessoas que eles conhecem, que estão ao entorno, né? Uhum. E motivá-los a trabalhar em grupos. É claro que a gente vai enfrentar os conflitos. Sim. Eu trabalhei já com vários outros projetos, os conflitos sempre vão existir, mas aí tem aquele momento da argumentação e da palestrinha, né? Dizer para eles, olha, hoje é trabalhar em grupo, não dá para ser individual, né? Então, você vai ter que se enquadrar aí de uma forma, claro, didática fazendo isso, né? Para não desmotivá-lo também, não. Sim. Mas essa questão também da avaliação entre pares, eu acho que é importante. O aluno vai se comprometer, né? Porque ele está sendo avaliado ali. Ou ele faz o processo, e infelizmente não vai conseguir êxito no final do curso. Sim. Perfeito, Heber. Parabéns pelo trabalho, pela sua apresentação. Professora Roberta, já finalizei as menções também.
Obrigada, professor Francisco. Éber, gente, olha, o trabalho do projeto de intervenção de Éber vale a pena ler, além de todos, claro, gente, mas é porque o do Éber é o mais detalhado, sem dúvida. Então, assim, é aquela coisa que praticamente é receita de bolo. Você vai olhar e vai seguir ali. Claro que é receita de bolo, justamente porque tem que ter a mão do cozinheiro para ficar gostoso. Então, tem que ter a mão de alguém da área de eventos, né? Mas, enfim, Éber, parabéns. Você foi... O seu percurso nesse curso não dá, né, Robson, para a gente discutir. É muita dedicação, foi muita dedicação isso daí. Nossa, gente. É um empenho mesmo, né? Eu acho que foi muito envolvimento que ele teve. Eu acho. Ele assim, passa isso na apresentação. Sim. Professor Francisco, o senhor não faz ideia. Parabéns, a forma como ele apresenta o projeto, dá para perceber o envolvimento dele. E quando você lê o projeto de intervenção dele, ele foi vinculando as disciplinas de tal modo, porque de fato a gente pediu isso a todos os alunos e todos fizeram. Né? Todos fizeram. E no caso do Éber, ele não deixou nada, assim, ele pegou todas as disciplinas para colocar dentro do projeto. Então, e ele foi bastante preciso em tudo que ele falou aqui, mas realmente, Éber, eu quero te agradecer. Você fez com que o nosso trabalho, meu, do professor Robson, do professor Fernando, da professora Larice, de todos os professores formadores, e aqui também o professor Francisco na banca, que o nosso trabalho fosse muito agradável, porque você foi compartilhando conosco conhecimento a todo tempo e fazendo com que nós cresçamos como profissionais que somos, colegas que somos. Nesse momento, nesse curso, a gente está numa condição de professor, de mediador, mas que, na verdade, todo mundo aqui é educador e todo mundo aqui quer fazer crescer. É uma troca. E a gente trocou muito com você, Éber. Parabéns por como você participou. E eu tive, professor Robson, a oportunidade de estar com ele como professora também em outro curso no IFES. Então, assim, ele não só parou aqui no Docente APT, não, ele ficou também em outros cursos e eu tinha grata satisfação de vê-lo na minha listagem de alunos. Muito obrigada. Parabéns pela sua apresentação. Você foi aprovado com 25 pontos, que era o máximo que a gente podia atribuir a essa apresentação. Muito obrigada, querido. Você está dispensado. Muito grato, professora. Eu queria só fazer uma observação rapidinha. Dizer assim, que eu super agradeço todos os elogios, os comentários positivos. Eu realmente... Hoje eu estava lendo o meu plano e fiquei, nossa, eu consegui fazer essa articulação entre as disciplinas, entre os autores, que coisa bacana. Mas, assim, eu agarrei essa oportunidade no meio de um doutoramento. Então, assim, estou finalizando meu doutoramento agora em 2023. Em 2022, eu reservei para fazer essa pós. E, assim, é uma loucura, uma doideira fazer isso, né, no meio de um doutorado. Mas eu sou muito grato, porque, assim, eu amei fazer essa pós. Eu simplesmente amei. Eu fiquei muito... Por isso que eu me dediquei tanto. Porque tudo, para mim, foi muito legal. Eu tinha prazer em fazer as atividades, em desenvolver tudo. Então, eu pensei, gente, eu fui sorteado no meio não sei quantos mil, eu preciso me doar a esse curso. E doei, assim, muito facilmente pela dinâmica, por tudo que é oferecido. Eu quero fazer outras pós no IFES, e eu espero muito encontrar a professora Roberta, o professor Robson, enfim. Eu sou muito grato, gente. Muito obrigado mesmo. Desculpe aí adentrar o espaço do outro colega. Parabéns, boa sorte aí. Obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelos seus comentários. Professor Robson, abraço. Professora Roberta, nos falamos ainda. Beijos. Tchauzinho. Tchau, colegas. Professor Robson, eu tenho um compartilhar aqui que eu preciso que o senhor decida comigo aqui. A gente tem agora uma interrupção porque a aluna Zilda, que seria a nossa próxima, ela não está presente. E também a aluna seguinte, Vanessa, não está presente. Nós temos aqui o aluno Isaltino, que está presente. Não sei se ele teria alguma oposição, se oporia a fazer a apresentação, ele não está preparado, eu nem conversei com ele. Porque assim, eu acho que a gente tem que esperar até as 8, pelo menos até umas 8h02, mais ou menos. Sim, porque ok. Pode ser que a dona apareça. Porque perfeito, a gente adiantou, a gente pode né? Esperar. Pode a gente ser. Podemos... Ok. Isaltino, se porventura ela não aparecer, você pode se apresentar? Porque aí você vai se organizando aí, se for o caso. Sim. Posso sim, professor. Eu estou aqui na... Então, vai se organizando, vamos aguardar esses 2 minutos que o professor Robson, certamente, aqui de forma muito certeira, nos disse que a gente precisa aguardar. Tá bem? Eu vou tirar o meu áudio e meu vídeo aqui, a gente aguarda na reunião 2 minutos. Eu vou tentar aqui também entrar em contato com ela pelo WhatsApp. Quem sabe ela dá alguma justificativa?
Ok, vou me organizar aqui, pegar uma água e fico no aguardo. Zilda está entrando nesse instante. Zilda, você me ouve? A sua apresentação já... A gente está no horário, né? Eu vou lhe colocar como apresentadora, se você puder habilitar o seu vídeo, o seu áudio e também compartilhar conosco, do mesmo jeito que fizemos durante as orientações individuais, compartilhar aí o seu Padlet na tela, por favor. Isso. Ah, desculpa. Isso, agora só falta o Padlet. Tá. Deixa eu ver. É algo pior que agora eu não lembro onde que era compartilhamento. Sem problema, você vai vir aqui nesse ícone aqui embaixo, tem um retângulo com uma setinha para cima. Você vai compartilhar a guia do Chrome, porque o seu Padlet vai estar aberto no teu computador aí, tá? Guia do Chrome? Isso, guia do Chrome. Já está aparecendo? Sim. Deixa o professor Francisco habilitar a câmera dele para a gente fazer as considerações iniciais. Tá bom. Isso. Prontinho. Isso. Então, Zilda, boa noite a todos. Boa noite. A gente tem hoje a presença de uma banca muito bacana, que é o professor, membro externo, professor Francisco Gilberto, uma pessoa que tem sido muito colaborativa aqui conosco. O professor, membro interno também, conhecido nosso, querido, que é o professor coordenador local, o professor Robson Fernando, e eu fui sua orientadora e também faço parte dessa banca, a professora Roberta Almeida. A gente começa a sua apresentação já fazendo um print da tela, né? Para a gente guardar esse momento, já está feito o print, fique à vontade. E você tem 10 minutos para apresentar o seu trabalho. Assim que você apresentar, o professor Robson Fernando vai fazer algumas colocações que ele acha pertinente, tá bem? Porque nós estamos alternando para cumprir o tempo ali que a gente foi destinado. Eu te agradeço muito desde já e bom trabalho e boa apresentação. Obrigada. Boa noite, gente. Então, eu vou apresentar um pouco do meu Padlet, que fala sobre o trabalho de finalização de curso, onde eu coloco a parte do projeto que eu estou propondo de intervenção pedagógica na educação profissional. Então, esse projeto de intervenção pedagógica, ele é referente ao curso técnico em Química, que é a minha área de formação, então eu fiz o curso técnico e trabalho também na área e fiz também graduação na área química. E aí ele é sobre a disciplina de análise instrumental e tem como tema a utilização da análise instrumental para a resolução de estudo de caso de um problema de uma indústria. E tem como objetivo promover ao aluno competência para a identificação de técnicas analíticas a serem utilizadas em situações diversas, fazendo uso de diversas metodologias de ensino. Então, a atividade proposta, ela é proposta num total de 6 aulas, que tem como objetivo simular a realidade para os alunos passarem pelo processo de relacionar as diversas técnicas analíticas existentes com os problemas, com materiais que possam vir a encontrar durante seu dia a dia profissional. Então, nessa proposta, os alunos eles seriam separados em grupos e seriam apresentadas, colocadas 6 técnicas analíticas para, num primeiro momento, na primeira aula, eles fazerem uma sala de aula invertida, onde eles teriam que pesquisar sobre essas 6 técnicas analíticas. E isso tudo em grupo. Aí, além disso, nesse processo deles fazerem essa pesquisa sobre essas técnicas, os alunos, eles também seria disponibilizado para eles um Padlet com várias referências, né, vários locais de referência sobre essas 6 técnicas. No segundo momento, na segunda aula, seria realizado um quiz através de gamificação, para os alunos responderem sobre essas 6 técnicas analíticas. E a partir do momento, então, de acordo com as respostas, né, que seria certo ou errado,
eles teriam opções, né? Então teria uma questão sobre a técnica e teria somente uma resposta correta. Eles seriam classificados por ordem de nota do grupo. E aí o grupo que tivesse a maior nota, ele escolheria primeiro, né? Então seria em ordem, eles escolheriam uma técnica para apresentar, fazer uma breve apresentação. Então, na terceira aula seria a apresentação desse trabalho sobre a técnica específica que o grupo escolheu. Seria um trabalho bem curtinho, né? Onde seriam colocados os pontos que eles teriam que apresentar, que são os pontos mais importantes sobre aquela técnica. E aí eles fariam essa apresentação. E aí, na aula 4, eles já entrariam com o estudo de caso. Na verdade, na aula 3, no final dela, eles já escolheriam também por essa ordem que foi feita no quiz, né, pelas respostas do quiz, quem acertou mais, eles escolheriam um estudo de caso para resolver. Só que eles não saberiam o que tem nesse estudo de caso. Os estudos de caso seriam numerados e eles escolheriam um número. E aí eles teriam que, em grupo, ler esse estudo de caso e definir qual seria a técnica mais apropriada para a resolução desse estudo de caso. Porém, se mais de um grupo escolhesse o mesmo estudo de caso, os grupos teriam que conversar entre si, né, discutirem e decidirem qual seria o estudo, qual seria a técnica utilizada para cada caso. Então, eles teriam que resolver entre eles, né, conversar e decidir isso. Na aula 5 ou no final da aula 4, os alunos já iriam para o laboratório para colocar aquela técnica em prática. Então, eles receberiam uma amostra que estaria pré-pronta para eles colocarem no equipamento e fazer a análise através daquela técnica. E aí eles teriam o acompanhamento ou de um professor ou de um técnico de laboratório ou de um estagiário para auxiliar eles a mexer nos equipamentos que poderiam ser equipamentos muito complexos, difíceis, às vezes, que eles teriam que ter ajuda para isso. E, além disso, eles teriam que fazer, no final da aula, preencher um relatório simplificado, onde eles diriam, a partir do resultado que eles obtiveram, se eles acreditam que o estudo foi correto, a técnica utilizada foi correta ou não. E se eles já, nessa parte do resultado da análise, eles verificassem que escolheram a técnica incorreta, eles poderiam já justificar, né, nesse relatório, qual seria a técnica mais apropriada. E aí, na sexta aula, eles fariam uma breve apresentação do estudo de caso, diriam se eles escolheram a técnica certa ou não, e seria feita uma discussão em grupo, onde cada grupo poderia contribuir no estudo de caso do grupo, de outros grupos. Aí, na parte da avaliação, teria 3 momentos avaliativos, que seria o momento da gamificação, a apresentação da técnica escolhida e o processo completo do estudo de caso, que não seria só acertou o estudo de caso, ganha a pontuação total, errou, ganha a pontuação, não ganha nenhuma pontuação, né? Então, teria uma rubrica para mostrar, porque seria avaliado todo o processo do estudo de caso, né? Não só o resultado final. E aí a nota final seria a soma das 3 notas. E os resultados esperados com essa intervenção pedagógica seria que os alunos entendessem a finalidade das técnicas analíticas, conseguissem aplicá-las através dessa resolução do estudo de caso, experimentassem uma mistura de diversas metodologias de ensino, como a metodologia ativa, onde eles seriam protagonistas do conhecimento deles, e ajudassem na construção do aluno do senso crítico, entendesse a importância de conhecer diversas técnicas analíticas para a sua carreira profissional e proporcionasse também o trabalho em equipe, com compartilhamento de conhecimento entre eles. E essa atividade de intervenção, ela se baseia em trabalhos como o de Vigente, que conclui que os alunos da educação profissional, eles aprendem mais significativamente quando eles participam de uma aplicabilidade do conceito. Então, seria aplicado essas técnicas, né, e também entender no estudo de caso qual técnica que seria melhor utilizada. Então, quando ocorre uma simulação da realidade,
promovendo de maneira mais significativa a construção das competências necessárias. Aí no Padlet também tem, então, as rúbricas das atividades, com exceção da do KISS, porque a do KISS seria várias alternativas com apenas uma correta. Aí também tem o projeto de intervenção completo, a matriz de autoanálise, a tabela de atividades e as minhas considerações finais, onde eu coloco que a experiência de participar desse curso, para mim, foi de extrema importância, porque me enriqueceu muito. Então, fez com que eu visse que o ensino profissional, ele tem ele é feito de o ensino, não o ensino, a aprendizagem dos alunos, por serem alunos diferentes do ensino médio, tem uma forma de aprendizado diferente, né? E são necessárias várias coisas para que esses alunos aprendam, e a gente verificou isso em sala de aula. Então, foi muito importante a questão dos encontros que a gente teve, foi tudo muito enriquecedor. E aí eu queria agradecer a todos vocês. Obrigada. Muito obrigada, Zilda. Você completou aí dentro do tempo previsto, e aí a palavra eu passo ao professor Robson. Oi, Zilda, tudo bem? Oi, tudo e com você? Tudo bem, parabéns aí pelo seu trabalho, né, pela sua dedicação também, né, dentro do processo que a gente está nesse ano, né, e eu queria que você me falasse, pensando que você hoje tem o domínio já do conteúdo diante da sua formação, qual foi o desafio maior na preparação do seu trabalho? Foi me colocar mais me pensar mais como professora do que própria aluna, porque eu fiquei pensando muito na questão de quando eu era aluna, então eu acho que foi mais me colocar como professora para pensar no que eu poderia contribuir para os alunos. Perfeito. Então é isso, eu acho que você conseguiu cumprir aquilo que, né, foi pedido dentro da intervenção, dentro desse processo de trabalho, né, que é um processo contínuo desde o início do curso, né, e acho que é isso, já está com as notas lá, professora, aí fique à vontade. Zilda, eu peço que você aguarde um minutinho. Tá bom, obrigada. Parabéns, Zilda, pela apresentação. Obrigada. Eu acho que o fone está desligado. Eu habilitei e desabilitei, professor. Então, Zilda, a gente vai encerrar esse momento de avaliação. Ele atribuindo a nota de 24, a banca fez a avaliação individual e você tem 24 pontos para aprovação. Parabéns. Obrigada, aí pelo seu percurso, parabéns por todo esse tempo que você passou conosco no curso, se dedicando. Foram muitas as interações, não só com os colegas, mas também conosco. Eu quero te parabenizar. O seu trabalho também está muito bacana. A sua dificuldade, de fato, foi essa nas nossas reuniões. Era isso que a gente sempre discutia. Zilda, calma, você é a docente, você não é a aluna. Isso foi muito bom, porque você refletiu aqui. Parabéns pela qualidade do seu produto final, querida. Muito obrigada. Obrigada, gente. Encerro a banca aqui em nome desse grupo aqui querido de avaliadores. Parabéns. Muito obrigada pela participação de vocês e por todo o aprendizado. Foi muito enriquecedor. Muito obrigada, gente. Agora eu quero convidar a aluna Vanessa, é a próxima das nossas alunas, né, que vão se apresentar. A Vanessa já está aqui, já está como apresentadora. Vanessa, se você puder compartilhar, não só abrir sua câmera e o seu áudio, mas compartilhar também conosco o seu Padlet. Se tiver alguma dúvida, é exatamente como fizemos nas orientações individuais. Talvez até por isso, professor Robson, a gente tem se adiantado, né, porque esses meninos já estão fera, já participaram de algumas orientações individuais e estão com pouca dificuldade quando compartilham o arquivo, que é o que mais a gente leva tempo para fazer, não é isso? Então, isso foi uma coisa bacana. Se tiver alguma dificuldade, me diga, mas acho que não.
Agora está compartilhando sua tela. É só você abrir a tela agora do seu Padlet aberto aí no seu computador. Exato. Não, isso. É esse aqui que eu vou apresentar primeiro. Mas ele está um pouquinho desorganizado para nós aqui. Você pode diminuir um pouco a tela? Ele está... Diminuir? Ou você pode também compartilhar uma guia do Chrome. Fica mais fácil do que você... Volta lá naquela setinha para cima do retângulo. Sim. E compartilha guia do Chrome, ao invés de compartilhar a tela. Compartilha guia do Chrome. Isso. Volta no retângulo com a seta para cima. É a terceira opção que tem em cima. Isso aqui, né? Aqui, compartilhar. Melhorou? Não, continua do mesmo jeito para a gente a visualização. Isso, agora você... Isso, tá ótimo. Fique à vontade. Então, Vanessa, a gente vai fazer as orientações iniciais. Você pode colocar com o menuzinho lateral, inferior, colocar ele no início do seu Padlet, porque a gente está já em objetivo. O início a gente não está visualizando. O início, né? Aqui, o início do meu... Eu comecei sobre as atividades desenvolvidas. Calma aí, só um minutinho. Isso aí. Fica aí. Aí eu vou fazer as apresentações iniciais e fazer o nosso print de tela. Certo. Tá bom? Depois a gente... Vamos lá. Calma aí que o professor saiu com o olho fechado. Vamos lá. Até isso tem que fazer, né? Todo mundo tem que ficar bonito. Olha só, Vanessa, boa noite a você. A nossa composição de banca é uma composição já conhecida de vocês, são professores muito queridos que estão conosco aqui, em especial o professor Francisco Gilberto Matias, que é o nosso membro externo, que vem enriquecer esse momento de avaliação, que é a culminância do trabalho de final de conclusão de curso, de um curso tão bacana que o professor Robson Fernando, coordenador local, membro interno, acompanhou muito mais de perto, né? Então foram muitos os momentos que tivemos, eu como professora da banca e orientadora também, a gente nesse momento vai assistir a tua apresentação, você já estava conosco em alguns momentos já produzindo esse material, vamos ver agora a apresentação dele, você tem 10 minutos, agora é 20 horas e 17 minutos, fica à vontade, a palavra com você. Obrigada, boa noite a todos, eu vou apresentar o meu projeto de intervenção pedagógica, que ela foi feita através do eixo tecnológico de gestão e negócios. A minha atividade desenvolvida foi um projeto de intervenção, a matriz de autoanálise do que eu achei do curso, quais foram as minhas dificuldades, e a tabela de atividades desenvolvida no decorrer deste curso. Minhas considerações. O que houve de novidade em relação aos saberes e fazeres apresentados ao longo do curso? A relação, para mim, dos saberes e fazeres foi muito importante na aprendizagem, porque trouxe paradigmas que eu não conhecia, ampliou meu conhecimento, até na parte de lecionar, pois eu trabalho sempre na área administrativa, apesar de eu trabalhar em uma instituição educacional, mas nunca lecionei, e não tive essa aproximação ainda com os alunos. E os meus saberes desenvolvidos, ele tem aderência à formação docente para a educação profissional? Sim, por eu não ser docente, os saberes desenvolvidos, ele ampliou meu olhar na aprendizagem, adquirindo diferentes formas de passar o conhecimento para outros alunos, proporcionando vários métodos para capacitá-los de forma eficaz, através de um treinamento, que eu também posso até estar utilizando essa metodologia educacional. Que tipo de dificuldade acadêmica eu tive ao longo do curso? Um pouco da dificuldade minha foi a execução de novas ferramentas, porque eu estou acostumada a usar o Teams, então esse Padlet para mim foi muito novo, alguns recursos do Google mesmo que eu não conhecia. Então, essas matérias que na parte tecnológica eu tive um pouco de dificuldade, mas que aos pouquinhos eu estou me familiarizando com essas ferramentas. E achei muito interessante as 90 palavras que nós utilizamos e até o modo que nós fazemos para poder fazer as avaliações. Que foi uma ferramenta também que eu vou apresentar mais para frente. Quais saberes futuros você precisa aprimorar para melhor desempenhar as funções, né? Eu preciso aprimorar todos os métodos, na realidade, porque é um mundo novo para mim.
e que ser uma docente capaz de interagir com todos os tipos de alunos, porque cada um tem o seu tempo, tem um modo de aprendizagem, e capacitá-los de forma mais adequada através do conhecimento que eu posso passar para eles. Que outras experiências adquiridas por meio de formações e atividades que têm envolvimento com essa formação eu gostaria de inserir aqui? Esse curso, ele me ensinou vários métodos, me deu uma nova... abrangeu minha mente, assim, deu um novo conhecimento de como que eu posso abordar isso em uma sala de aula, aprimorou também a minha vontade mais de lecionar. Sei que eu ainda tenho um caminho muito grande, eu tenho muita coisa para me aprender, mas que agora eu quero colocar em prática, né? Quero aprimorar e melhorar meu desempenho para também repassar isso para os novos alunos. E, através disso, capacitá-los, preparar eles, e futuramente eu vendo esses alunos formados com o conhecimento que eu passei para eles, que um pouquinho do meu conhecimento, eu acho que é muito gratificante. Isso foi uma das reflexões finais que eu coloquei aqui, que apesar de eu trabalhar sempre na área administrativa, ele teve um olhar dinâmico para a área da docência, trouxe uma vontade de lecionar, levou o meu conhecimento para novos horizontes, capacitando e preparando alunos para o mercado de trabalho, que é cada dia mais competitivo, de forma eficaz e com muito amor. Que através da docência, através dos professores, nós formamos vários profissionais, e vendo aquele profissional sendo reconhecido é muito gratificante para um professor, eu acredito, que eu vejo através disso dos nossos professores mesmos, que tem aí na instituição que eu trabalho. A minha apresentação do projeto de intervenção foi em cima do curso técnico em administração. A disciplina minha foi de ética e cidadania organizacional. O nome do curso técnico é técnico em administração. E o tema da minha aula é inclusão de pessoa com deficiência auditiva no mundo corporativo. O objetivo desse curso, desse projeto: dominar os conceitos da gestão de pessoas, aplicar a linguagem de sinais, Libras, exercitar a linguagem de sinais no âmbito corporativo, ressaltando a importância da inclusão de pessoas com deficiência auditiva. A descrição da atividade vai ser uma aula expositiva e dialogada. Será aplicado questionários e será elaborada uma cartilha com o objetivo da resolução de problemas de uma empresa com o aluno. Essa disciplina ela é aplicada no módulo 1, Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de Auxiliar Administrativo. A metodologia que iremos utilizar aqui é a aula inversa, onde o docente ele vai passar algumas informações para o aluno e vai ser uma troca de conhecimentos. Eles vão colocar esse projeto em prática, tendo tanto em sala de aula como fora de aula. Por quê? Vou propor para eles, através de uma apresentação, eles iam conhecer uma empresa e aplicá-lo através daquela empresa, trazer os problemas, fazer um questionário que é acerca da acessibilidade. Vou também colocar no quadro, apresentar alguns vídeos que pode falar sobre essa organização, né, na área corporativa. Então, o desenvolvimento dele será através de anotações no quadro branco, informando os conceitos de gestão de pessoas na parte de desenvolvimento, com gerenciamento dos membros de uma equipe, identificação de habilidades, comunicação assertiva com os colaboradores, promover a inclusão, reconhecimento e oportunidades para todos iguais, promover aos estudantes um estudo de caso concreto, solicitando que façam grupos de até 5 pessoas e que escolham uma determinada empresa para visitarem. A partir da visita, eles deverão elaborar uns questionamentos sobre os deficientes auditivos e aplicar em uma empresa real. A partir do resultado desse questionamento, eles vão desenvolver a resolução do problema com a elaboração de uma cartilha em Libras e ressaltando a importância da inclusão de pessoas com deficiência
auditiva no âmbito corporativo. O fechamento ele será elaborado através de apresentação dos estudantes no auditório, com a participação de um representante de cada empresa escolhida pelos grupos, com a entrega do estudo de caso e a cartilha elaborada com a linguagem de sinais. Qual é o estudo de caso que será aplicado aqui? Através de um questionamento, o que você sente se trabalhar com uma pessoa com deficiência auditiva? Qual é a sua dificuldade? De comunicação, de acessibilidade? Então, são esses questionamentos que nós vamos dar, que é o estudo de caso que eles responderam, e o que pode ser aplicado. Pode dar para aquela determinada empresa aplicar um curso para aqueles funcionários. É o que os alunos vão fazer em cima dessa entrega de caso, de estudos. Aí coloquei os materiais complementares, que é um vídeo ensinando, falar algumas palavras do mundo corporativo, que é administração, que é estratégia, concorrência em Libras, e também para ajudar eles um mini dicionários em Libras, né? Que falam, tem algumas palavras, através das palavras também tem um modo de comunicação. A forma de avaliação, que foi feita pela rubric, né? Pelo modo de rúbricas, nela, vou até abrir aqui, ela vai ter será avaliada através da escolha da empresa, entre os alunos, a elaboração do questionário, que vai ser feito dos alunos para a empresa, só que antes nós vamos primeiro verificar em sala de aula quais os questionários que foram feitos, a elaboração da cartilha em Libras, que será entregue, e a elaboração do livro, apostila com resultados objetivos pela empresa, com questionários e solução adquirida pelos alunos para a melhoria da empresa, a respeito da inclusão de pessoas com deficiência auditiva, e a apresentação do projeto final, que será no auditório, que é a entrega desse material todo que fizemos no decorrer do bimestre para dar um aluno para aquela empresa que ele parabenizou. Ela será feita de forma sumativa, com as seguintes etapas, através disso, ver o nível atual de desenvolvimento do aluno, comparar a informação com o que está planejando para ensinar no processo educativo, tomada de decisões que possibilite atingir os resultados esperados e que será a apresentação final com a entrega das cartilhas. Resultado esperado. O meu resultado esperado será o compartilhamento de conhecimento e aprendizagem a respeito da comunidade surda e a reflexão a respeito da inclusão da comunidade surda no âmbito empresarial, construção de novos aprendizados e capacitar os estudantes, demonstrando a importância da inclusão de pessoas com deficiência. Essa foi minha apresentação do meu trabalho final, do meu projeto. E eu quero agradecer muito, professora, pela oportunidade que eu tive de estar presente nesse curso, que para mim foi um presente muito grande que eu ganhei de vocês, quando eu fiquei sabendo que eu fui uma das escolhidas para fazer. E prometo que eu vou levar isso, estou até já pensando em já estudar mais, fazer um mestrado e me aprimorar nessa área de Libras que eu me apaixonei e pretendo levar isso. Que bom, Vanessa, você ficou dentro do tempo cronometrado, parabéns, tá? Que bom que você já tem essa expectativa de levar esse seu conhecimento para além, né? Isso é que importa para nós, que a gente como educador tem que estar sempre, né? Sempre buscando mais e mais, a gente não para. Na verdade, a gente nunca pode dizer que a gente já está apto à educação, porque o processo é evolutivo, é o tempo todo, é transformação, né? Parabéns, eu vou dar a palavra ao professor Francisco Gilberto, que é quem vai fazer considerações a respeito do seu trabalho. Eu agradeço muitíssimo até então. Muito obrigada. Boa noite, Vanessa, tudo bom? Boa noite, tudo? Isso. Vanessa, me fala uma coisa, você não é professora, você trabalha na área administrativa, é isso?
Isso, eu estou há 13 anos no estado, trabalho para o Centro Paula Souza, na administração delas, mas eu sempre fui na área de departamento pessoal, administrativa. Assim, o máximo que eu cheguei é dar treinamentos, né? Só que é bem diferente do que você lecionar, são pessoas que já sabem, você só vai estar aprimorando o que eles já sabem na realidade. Sim. Então, assim, eu quero parabenizar você pela elaboração do seu trabalho, do projeto que você desenvolveu. Eu acredito que para você tenha sido um desafio, né? Porque pelo fato de você não ser docente, você desenvolveu um projeto dessa forma, utilizando a metodologia que você utilizou. Então, eu acredito que tenha sido realmente um grande aprendizado para você. Eu gostaria de saber o seguinte: qual a maior dificuldade que você encontrou no desenvolvimento desse trabalho, na elaboração, uma vez que você não atua como docente, né? Para você desenvolver esse projeto, quais as dificuldades que você encontrou? Minha primeira dificuldade é em questão da comunicação. Eu sou uma pessoa um pouco tímida, eu fico um pouco Uhum. nervosa no momento de uma apresentação. E o que a professora Roberta me ajudou muito é que eu estava pensando muito em modo empresa, em modo de eu fazer, processo aluno. Aí que ela me explicou, não, você tem que pensar como professora, você aplicando. Então, aí eu coloquei um objetivo na minha cabeça, utilizando as aulas. O que eu quero de um aluno? Eu quero que ele resolva uma solução. Então, o que eu vou buscar Uhum. dele? Foi através dessa metodologia que eu fui montando todo o meu projeto. E o porquê você escolheu esse tema? Que é uma área que eu já estou, área administrativa. E um Aham. dos últimos cursos que nós tivemos aqui no IFES foi de Libras. Ah, sim. E isso eu me apaixonei, na realidade, por essa matéria. Vi algumas dificuldades dentro da minha empresa, que eu até falei da última vez, da apresentação que tivemos presencial. Se caso hoje, por exemplo, na minha parte administrativa, ter uma pessoa que ela seja deficiente auditiva, nós não temos nenhum servidor para poder atendê-los. Então, é bom capacitá-los, os servidores também, não só pensar em outras metodologias, em outras áreas, mas também trazer isso para um âmbito empresarial, porque eu senti essa dificuldade eu trabalhando. Apareceu um deficiente auditivo querendo ir no poupa-tempo, e ninguém sabia falar com ele, ele apareceu na administração central, que é na nossa área, até nós entendemos o que ele queria, que não tinha nada a ver, foi difícil, então eu senti essa dificuldade, por isso que eu propus essa matéria. Sim. Então, parabéns pelo seu trabalho e sucesso na sua jornada. E acredito que futuramente você pretende lecionar também, né? Pretendo, eu preciso primeiro aplicar um pouco mais, tirar um pouco da minha timidez, e pretendo Faz sim, parte do quero lecionar. processo. Obrigada. Sucesso, viu? Obrigada. Então, Vanessa, parabéns pela sua apresentação, pelo teu percurso até aqui, por tudo que a gente foi desenvolvendo e produzindo juntos. É isso mesmo, professor Francisco. Ela não é educadora sob o aspecto de docente, ela é educadora em outros aspectos dentro da instituição de ensino. Ela tem uma boa visão, ela ficou muito impactada com as disciplinas de inclusão e de Libras, e a gente trocou muita figurinha, né, Vanessa, para você chegar nesse trabalho. O trabalho é bonito, a intervenção está legal, vale a pena, inclusive vale a pena até aplicar mesmo, né, Vanessa? A gente discutiu isso, como que ela se dedicou, com algumas observações por conta da docência, não é docente, então a prática, a praxis ela não tem, mas ela teve a ideia e ela botou muito no papel e no pensamento dela as disciplinas que a gente foi desenvolvendo nesse curso. Então, parabéns, Vanessa, você foi aprovada por unanimidade, a tua nota é 21, tá bom? Obrigada. Então, depois o professor Robson vai entrar em contato com você para você fazer as devidas orientações para você assinar, tá bom? O documento. Perfeito. Parabéns e muito obrigada. A gente encerra, então, a sua sessão. Obrigada. Tchau, tchau, querida. E aí eu já coloco o Isaltino como o apresentador, nossa última apresentação de hoje. Isaltino, você fica à vontade aí para abrir a sua câmera, o seu áudio e também compartilhar conosco o seu Padlet. Se tiver alguma dificuldade, é só perguntar aqui.
Roberto, aproveitar que tem os alunos ainda continuam aqui, né? Acho que é importante a gente deixar essa informação que acabou que a gente não falou no começo, mas que os documentos eles vão ser encaminhados para que sejam assinados por todos os alunos. Então, a gente vai precisar do apoio de todos na devolutiva desses documentos. Boa noite, professora. Está me ouvindo? Ok. Sim, Ela já você está está compartilhando a tela, a gente já está vendo o seu Padlet. Ok. Boa então, noite, a gente já pode começar? Ok, podemos. Fique à vontade, pode falar. Pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, professores. Boa noite aos colegas que estão presentes. Vamos começar. Então, boa noite, Exaltino. Boa noite à banca que está aqui conosco e boa noite a todos os presentes que estão assistindo. Quero agradecer aos alunos que, com carinho, vêm compartilhar aqui conosco esse momento dos colegas. Exaltino, a nossa banca é composta pelos professores Francisco, Gilberto Matias, que é o nosso membro externo, uma pessoa querida que tem trazido para nós algum conhecimento para compartilhar, isso é muito bom, obrigado, professor. Também é o professor membro interno, que também é o coordenador local, o professor Robson Fernando, e eu, que sou sua orientadora, professor Roberto Almeida. Você tem até 10 minutos para fazer sua apresentação do seu Padlet, e fique à vontade, a palavra está contigo. Okay. Então, boa noite novamente. Eu venho de uma área privada, né, de 25 anos da área de siderurgia, mas em 2002 eu iniciei na área de educação, especificamente na área profissional, educação profissional. Estou aí desde 2002. Tive um período afastado durante 5 anos e nesse meu retorno em 2022, eu recebi o e-mail do Centro Paula Souza, né, a qual eu faço parte, ETEC Caraguatatuba e Ubatuba, e para esse curso de docência, né, pelo IFES. E me interessou muito, principalmente por ser algo dentro da área de docência, e quando eu assisti a primeira live, me interessou muito e eu já vim com o projeto final praticamente pronto desde a primeira aula. Por quê? Eu aplico um projeto nas minhas turmas de educação profissional, onde eu tento transformar de alguma maneira aquilo que eles aprendem na parte teórica, né, seguindo os planos de curso, para algo de transformação da pessoa, onde ela descobre realmente se ela está apta dentro daquela profissão, se realmente é aquilo que ela busca. E quando eu voltei a lecionar em 2022, na ETEC de Ubatuba, eu fui para o curso de transações mobiliárias. E a matéria que foi habilitada para mim foi a Operações Mobiliárias 1, e o segundo semestre agora é Operações Mobiliárias 2. E é uma matéria que fala muito sobre legislação. E aí foi onde eu pensei, de que forma que eu vou prender esse aluno para assistir às aulas de legislação, onde são aulas extremamente, muitas vezes, maçantes, né, cansativas, onde as minhas aulas eram as últimas, né, eram 5 aulas, então eu dava num dia as primeiras, no outro dia as últimas, e nós terminávamos às 22h40, e eu falei assim, eu tenho que arrumar um meio, ou melhor, acrescentar aquilo que eu já venho fazendo ao longo desses 20 anos, onde eu tenho um projeto chamado Projeto Você. E é através dele que eu transformo as práticas pedagógicas em desafios reais da sala, né? Como eu tinha vivência de empresa já, eu sempre observei que as empresas elas sempre pediam mais. E quando os alunos chegavam para nós, principalmente na hora da seleção, nós víamos que eles não estavam preparados, muitas vezes, para assumir cargos dentro da empresa, né? No nosso caso, na área de siderurgia, uma multinacional. E então eu comecei a pensar, o que está acontecendo lá dentro da área educacional
que esses alunos não chegam prontos ou preparados para enfrentar. Então, foi aí que eu comecei a docência no ensino profissional. Então, eu criei, através de um professor da área financeira, eu tive gestão financeira com esse professor, e ele me apresentou esse projeto, Projeto Você, que ele fez com a sala. E isso me identificou muito, porque era exatamente aquilo que eu estava procurando, de que forma que, através do ensino profissional, utilizando todas as bases tecnológicas, todo o plano de curso, eu posso transformar esse aluno e fazer com que ele tenha interesse nas aulas. Então, esse projeto ele visa o quê? Identificar o sentimento inicial em relação ao curso. Quando ele chegou nesse curso, quais eram os seus objetivos e sonhos? Qual o seu desenvolvimento ao decorrer desse semestre? Quais as transformações percebidas ao longo do semestre que fortaleceu a sua busca pelo aprendizado e desenvolvimento das suas metas traçadas? Como que ele administra o seu tempo? E o principal, qual é o seu legado? Né? O que ele deixa de aprendizado? O que ele deixa de semente plantada ao longo dessa trajetória dele, tanto educacional quanto profissional, que vá colher frutos lá na frente, que vá transformar outras pessoas, né? E a partir daí, essa é a primeira parte da atividade, onde nós começamos, como é um curso modular, são 3 módulos, nós começamos essa primeira parte no primeiro semestre. Quando eles passam para o segundo semestre, que é o segundo módulo, nós inserimos algumas ferramentas, como o Business Model for You, que é o Canvas pessoal, o mapa de empatia, pois ele precisa entender quais são os desejos e as dores daqueles clientes que ele vai atender enquanto ele estiver sendo o profissional, mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que ele também sente desejos e dores, né? Através disso, a gente consegue despertar um propósito desse aluno, tanto pessoal quanto profissional. Nós conseguimos fazer com que ele seja autônomo, pois ele começa a buscar informações, a buscar aprendizados, não só dentro da sala de aula, mas fora. Nós tivemos ao final, né, desse primeiro semestre, quando nós fazemos a primeira mesa redonda, nós tivemos alguns relatos, onde os alunos falam assim: professor, através desse projeto agora, eu vou em busca de novos cursos, de novos aprendizados dentro da minha área, eu vou, através desse projeto, buscar novos conhecimentos de outras áreas, estou começando a ler, voltei a ler livros, né? Então, isso é muito importante para nós. E aí, com maestria, né, ele busca sempre aquilo que ele quer melhorar, algo novo, né? E existem alguns questionamentos que nós fazemos para eles, né? Então, é hora de subir, é hora de sair, é hora de adaptar o seu estilo, né? Onde nós chamamos ele de estilo, que são as habilidades mais o estilo. E será que ele já desenvolveu a confiança para o seu desenvolvimento? E então inserimos uma terceira parte nesse segundo módulo ainda, que é o capitalismo social e o ISD. Né, o capitalismo consciente, né, ele é alicerçado em propósito maior, cultura consciente, liderança consciente e orientação para os stakeholders, onde ele gera valores intelectuais, físicos, ecológicos, sociais, emocionais, éticos e até mesmo espiritual. E isso está sendo utilizado nas grandes empresas hoje. Todas as multinacionais estão migrando para esse capitalismo consciente. E, lógico, já está incorporando o ASG, que faz parte da ODS, da Agenda 2030, né? Onde nós temos lá 17 ODS a serem cumpridas até 2030. E o Brasil ainda está longe, né, desse cumprimento. Segundo os estudos, o Brasil só atingiria essas ODS em 2094, né, 64 anos após essa agenda estipulada, que seria 2030, mas as empresas elas já estão pedindo profissionais que entendam de capitalismo consciente e ESG. E
de que forma que eu iria colocar isso, né, para essas pessoas que precisam aprender legislação. As legislações, elas estão contidas dentro da questão do capitalismo consciente, dentro do ISD. Então, a gente começa a desenvolver esse aluno para que ele passe a ter uma percepção macro, e não somente micro, onde ele percebe somente a região dele. A ETEC de Ubatuba, nós temos uma característica muito particular, onde ela é muito regionalizada, né? Então, as pessoas estão muito envolvidas dentro da cidade de Ubatuba, mas a parte macro, ela é bem deficitária. Então, assim, nós tivemos que fazer umas readaptações, algumas colocações para que isso pudesse acontecer. Dentro dos recursos, né, que nós utilizamos livros, planos de negócios impressos em A3 para poder atender esses alunos, pois nós utilizamos um prédio da prefeitura, onde manhã e tarde é da prefeitura, e à noite nós do Centro Paula Souza utilizamos para os nossos cursos. Então, nós não temos muita infraestrutura tecnológica, e aí nós tivemos que nos virar com aquilo que nós podíamos. Então, fizemos um quadro em vinil, a formatação do Canvas, imprimimos os planos de negócio em A3, utilizei várias vezes a minha internet para que eu pudesse trabalhar todas essas atividades com esses alunos, né? Preparando sala, levamos canetinha, post-its. E então, nós fizemos toda essa organização, né? Fizemos um roteiro, começando no primeiro semestre, finalizando agora no segundo semestre, com uma segunda roda de conversa, onde, primeiro, a avaliação. Mas você avalia o componente curricular? Claro. Como é que nós ficamos sabendo se o aluno ele atingiu as competências? Através de uma nuvem de palavras, onde eu aprendi esse ano no curso, né, no IFES, pois eu não conhecia essa nuvem de palavras. Através das matérias, né, dos componentes que nós tivemos durante o curso, utilizei muita coisa em sala de aula, como nuvem de palavras, Kahoot, procuramos trazer materiais que estavam na apostila que falava sobre a epistemologia. Eu utilizei muito livro que o professor o Paulo Voriger utilizou lá, que ele escreveu e passou para nós o PDF, né, que é dos princípios didáticos. Então, peguei partes daqueles artigos onde eu li e vi o que eu poderia transformar essa sala de aula, e conseguimos fechar essas avaliações desses alunos e esse curso. E os resultados que nós tivemos foi o seguinte. Então, essa turma foi acompanhada por 2 semestres, onde nós tínhamos 30 alunos e perdemos apenas 5. Conseguimos segurar esses alunos, não tivemos evasão, podia estar chovendo, ventando, caindo tempestade, árvore. Esses alunos estavam para assistir a essas aulas que eu produzi para eles, para aprender a matéria do componente e desenvolver esses projetos. E o que mais foi reconhecido, né, dentro dessa conversa, dentro dessa roda de conversa, eu tive 3 depoimentos assim, que me marcaram muito. E um foi de uma aluna, onde eu comprei um livro e dei para ela, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E agora, no último semestre, na finalização, ela me falou assim: professor, através das suas aulas, eu aprendi o que é ser corretor de imóveis e eu tive a coragem de gravar um vídeo para uma vaga de emprego que eu estava concorrendo. Então, assim, é algo fundamental, foi fundamental ouvir isso. E eu tive um outro depoimento onde o aluno falou assim: professor, o senhor foi nosso paizão. O senhor entrou o primeiro semestre, nos segurou no colo, nos ensinou a andar e, quando nós caíamos, o senhor estava do lado, segurando a nossa mão para que a gente nunca desistisse do curso.
E um terceiro depoimento, que foi um depoimento até coletivo, onde todos falaram praticamente a mesma coisa, foi a seguinte: esses alunos são de 16 anos e o mais velho, o mais idoso, 68 anos. E eu escutei desses alunos o seguinte, que eu acho que é o que mais marca a vida de um professor. Professor, o senhor nos ensinou a ser mais humano. Então, essa prática pedagógica, essa intervenção pedagógica que nós colocamos na ETEC de Ubatuba, nesse ano de 2022, mostrou muitas transformações nessa turma e conseguimos comprovar que a gente consegue combater a evasão escolar e começar a ter o comprometimento dos alunos e dos professores, pois eu consegui agregar os professores também, mesmo estando novo nessa unidade. Mas, assim, para que a gente pudesse chegar em todos esses resultados, né, até conversei com a professora Roberta, eu passei por uma fase difícil, né, pois eu tenho problemas neurológicos, né, tenho déficits neurológicos, uma doença degenerativa, e é algo que me comprometeu muito no desenvolver do curso. Por quê? Eu tinha que ler várias vezes o material, porque eu não consigo gravar o que eu leio, não consigo, muitas vezes, entender o que eu estou lendo, né? Devido à degeneração da parte neurológica, eu tenho essa grande dificuldade hoje. Então, muitas vezes eu tinha que preparar a minha aula durante a semana, durante o final de semana, e no dia que eu ia dar aula, meia hora antes, eu tinha que ler toda a aula novamente para que eu pudesse conseguir dar a aula. E foi satisfatório, foi gratificante demais poder ouvir esses resultados desses alunos e da coordenação também, pois a coordenação me falou: Exaltino, nós não perdemos alunos, nós ganhamos cada vez mais alunos. Então, é um projeto que vai finalizar agora no terceiro semestre, com a ajuda da coordenação, porque por um conjunto de decisões médicas, né, eu não poderei mais ir a Ubatuba, porque eu não posso dirigir. Mas, como eu falei no início, é uma semente que eu plantei, é um legado que está ficando e é um fruto que será colhido, não só foi colhido por mim, mas serão colhidos pelos próximos que virão, né? Mas continuarei na ETEC de Caraguatatuba, com menos aulas, e de uma forma um pouco mais com o pé no freio, né? Vou desacelerar um pouco, mas eu acho que esse projeto teve tudo para transformar nossas duas ETECs, Caraguá e Ubatuba, e plantar essa semente. Eu já queria agradecer, primeiramente, né, o professor Robson, a professora Roberta, todos os professores formadores por quais nós passamos, né, a minha família, né, meus pais, meu pai que já é falecido, minha esposa, minha filha de 6 anos, a professora Nádia Basso, que é a coordenadora da nossa futura ETEC de Ubatuba, que me deu essa abertura para fazer todo esse trabalho. E eu dedico em especial esse trabalho a essa turma do curso técnico de transações imobiliárias, né? Em especial a esses meus alunos, meus meninos de 16 a 68 anos. E eu deixo a seguinte frase: Dalai Lama, numa conferência do MIT sobre sistemas globais, ele sugere que, ao tomarmos uma decisão ou examinarmos uma linha de ação, deveríamos nos perguntar: quem se beneficia? Somente nós ou um grupo? Somente um grupo ou todos? E somente no presente ou também no futuro? Então, agradeço a oportunidade de fazer parte, né, do IFES e de ter passado aí a todos, né, com todos. Agradeço aos meus colegas, né, em especial o Edgenaldo e o Rogério, que fizemos uma amizade em particular, trabalhamos vários trabalhos, né, durante esse ano aí juntos, lá na docência, né, no IFES,
e então foi assim, algo muito gratificante. Agradeço de todos vocês. Isaltino, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, mesmo com os depoimentos que você trouxe, também o seu depoimento pessoal, mas de qualquer forma eu vou passar a palavra ao professor Robson Fernando, que vai fazer algumas considerações que ele achar pertinente a respeito do seu trabalho. Ok. Eu agradeço, né, pelo empenho. A gente está falando de um profissional que está dentro da instituição onde a gente trabalha, o Francisco também trabalha, né? Então, para a gente é importante esse tipo de projeto, principalmente visando a evasão, como você mesmo disse. Eu espero realmente que você consiga fazer a aplicabilidade desse projeto em outras habilitações que perfeitamente têm condição, já que você demonstrou o resultado dela satisfatório, e isso é real, porque eu tenho acesso a esses resultados, né? E quando você fala de evasão, eu estou vendo lá no banco de dados, onde realmente a turma ela é a maior turma dentro da classe descentralizada de alunos, né? E isso deve ter sido muito pelo trabalho que você desenvolveu. Eu espero que realmente exista esse legado dentro da classe descentralizada, e eu vejo que o envolvimento aconteceu, você é seguro daquilo que você está falando, do que você demonstrou. Então, é agradecer mesmo pelo empenho que você hoje conseguiu fazer com que o curso ele pudesse também beneficiar aquilo que a gente hoje tem também de trabalho, que é importante também dentro desse processo. Tá? Parabéns, né? E aí agora a Roberta vai te dizer a nota, né? E também a aprovação. Parabéns, Isaltino, pelo trabalho. Obrigado, professor. Pois bem, Isaltino, a gente teve alguns percalços de fato que envolveram a tua saúde, e você com muita garra continuou, a gente não desistiu em momento nenhum, não foi isso? A gente foi junto, caminhou, e você foi um guerreiro, parabéns, porque a gente sabe que estudar já não é fácil, estudar e trabalhar complica pra caramba, e estudar e trabalhar tendo família, difícil, mas quando a gente não tem nem saúde, aí complica demais, né? É assim, algo que não dá para imaginar, e você foi um guerreiro mesmo, durante todo o curso, você sempre noticiou isso, olha, eu não estou legal, não estou podendo, mas sabe, a falta de um ou outro prazo foi irrelevante, porque você participou de forma ativa, você esteve conosco, foi formativa a tua participação, foi somativa a tua participação, e nos engrandece estar com você nesse caminho, não só a mim, como ao professor Robson, toda a equipe, o Fernando, a professora Larice, todos os professores formadores, certamente, e agora o professor Francisco nessa culminância. Parabéns pela sua força, pela sua garra e pelo trabalho que você desenvolveu. A gente fez algumas orientações individuais, você sempre muito motivado, querendo transformar toda a sua realidade a partir dessa intervenção. Muito bom, parabéns. Você foi, obviamente, também por isso, né, por tudo isso, nesse percalço, nesse caminho que foi maravilhoso, vitorioso. Você foi aprovado por unanimidade, a tua nota final foi 23, e eu te agradeço muito pela oportunidade que nós tivemos de te ouvir nesta noite. E aí a gente encerra a sessão, os meus colegas já te parabenizaram também. A gente encerra a sessão de hoje de bancas, agradecendo aos presentes que estiveram aqui conosco, em especial a essa banca tão querida, e professor Francisco, gratidão, viu? Foi muito bom estar com o senhor aqui nessa noite, e como engrandeceu, né, nossos trabalhos, professor Robson, essas colocações. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Obrigado. Professor Fernando, se o senhor quiser fazer alguma colocação antes da gente encerrar a gravação. Não, agradecer a participação dos alunos que acompanharam hoje aqui os trabalhos, aqueles que apresentaram, a professora Roberta pela exposição, foi plena dentro desse processo, com a organização que a gente precisa, né, para que a gente consiga fazer com que o tempo ele realmente seja cumprido, né, e agradecer também professor Francisco pela participação na banca da turma 6, tá? E aí agora a gente parte para os próximos dias, em breve a gente reencontra, eu e a professora Roberta, nós nos reencontramos com mais um grupo de atividades. Gente, boa noite, muito feliz em estar aqui. Professor Robson,
Que dobradinha legal. Deu certo pra caramba. Agora, eu não faria isso sem a sua participação, sem o seu coleguismo o tempo todo, mas em especial, não dá para deixar de dizer, os nossos alunos, aí eu vou dizer os meus meninos, eu costumo dizer os meus meninos. Os meus meninos são muito bons, professor. Eu dei muita sorte. O senhor também, tá? Como coordenador local do Centro. Com certeza. Porque, olha só, eles meus são amigos não tiveram tanta sorte assim. Eu tive muita sorte mesmo. Eles são muito bons, eles são dedicados, eles são colaborativos, eles atendem a nossa demanda em tudo. A gente fica ali perturbando no AVA e eles fazem assim com que o nosso trabalho seja muito mais fácil. Então, gratidão, uma boa noite a todos, uma boa semana e a gente se revê aí no dia 31, tá bem? Boa noite, eu vou encerrar aqui a gravação.